Olá! O filme sobre o qual falaremos hoje fala sobre terríveis titãs canibais que declararam uma verdadeira caçada à humanidade. Os monstros forçaram os fracos humanos a se esconder atrás de muros altos e depois não apareceram mais por 100 anos. Depois de todo esse tempo, o perigo começou a parecer fictício para os habitantes da enorme fortaleza, mas um belo dia, os titãs fizeram todos lembrar da sua existência da pior maneira. Romperam um pedaço do muro, invadiram o povoado e devoraram muitos cidadãos. No entanto, entre os sobreviventes, havia pessoas dispostas a lutar. O filme começa com uma breve história pregressa do mundo. Na Terra, surgem titãs gigantescos inesperadamente. São criaturas humanoides assexuadas e com um sorriso terrível em seus rostos inchados. Os monstros começaram uma terrível cruzada pela Terra dos humanos. Os monstros poderiam ter terminado seu trabalho, mas os sobreviventes encontraram uma saída. Eles construíram 3 enormes muros circulares, cercando uma grande área e retomaram a vida atrás deles. Por 100 anos, não se soube nada sobre os titãs, e por isso, a humanidade deixou de acreditar que eles eram um perigo real. A próxima cena nos leva a uma zona de trabalho, onde um dos personagens principais, o adolescente Armin, escuta seus pais dizendo que seu amigo, Eren, foi demitido de seu emprego novamente. O menino corre para procurar seu amigo, mas, antes, seu pai diz para ele que ele não tem emprego para o Eren. A cidade ao redor é baixa e lembra o século XIX, com raras tecnologias como carrinhos e mecanismos automáticos. De repente, uma criança chama o Armin e diz que a engenhoca barulhenta criada pelo adolescente quebrou e emperrou. O menino a pega e promete consertar. No caminho para fora da cidade, o garoto apressado acaba empurrando um homem estranho, cujo rosto está escondido por um velho capuz de pano. Depois, ele busca Mikasa, sua melhor amiga, no trabalho e continua sua busca pelo Eren. Os 3 amigos se reúnem em Campos Verdes, ao lado de um velho míssil não detonado. A comitiva e a trilha sonora desta cena lembram o condado da trilogia baseada nos livros de Tolkien. O Eren fica em cima da bomba e, com um olhar que diz muito, olha para longe, para um muro que parece chegar até o céu. O menino não tem medo de passar tempo no dispositivo e até mesmo chuta, o que faz seus companheiros se encolherem involuntariamente. No entanto, a tentativa de se exibir acaba levando Eren para o chão. O adolescente escorrega do míssil e aterrissa perto dos amigos. A Mikasa corre para acudir o Eren, que se levanta e diz que está cansado de se esconder atrás dos muros, sem saber o que está acontecendo do outro lado deles. Ele diz que seria melhor se o míssil explodisse e mandasse tudo pelos ares do que viver a vida dos habitantes da enorme fortaleza. O Eren também revela que foi ele que se demitiu do emprego. Armin e Mikasa querem saber do amigo o que ele quer fazer da vida, como ele se vê no futuro. Em seguida, o Armin mostra para o Eren o mecanismo movido à bateria que montou e pegou de seu amiguinho para consertar, numa tentativa de demonstrar a vocação dele neste mundo. Quando chega a vez da Mikasa responder a pergunta, ela se perde. O Eren diz para ela que quer ver muitas coisas. As casas dos ricos atrás da muralha interna, assim como a muralha externa e o que está além dela. Ao se dar conta que pode ter que passar a vida inteira atrás do muro, o herói chuta com força o foguete, do qual desceu desajeitadamente há pouco. Nesse momento, um pouco de terra seca se desprende e a imagem de uma mulher de maiô aparece no metal. Do lado dela, há um oceano pintado. Os adolescentes nem mesmo têm certeza absoluta de que existe um corpo de água tão grande em algum lugar. A Mikasa olha pensativamente para um pássaro que passa e se pergunta retoricamente se ele já viu o oceano. O Eren chama os amigos para irem atrás dele e os leva ao acampamento de guardas, atrás do qual há uma cerca e depois o muro externo. Andando cuidadosamente entre as ruínas, os jovens contornam a zona de visibilidade dos militares e vão até a cerca. O Eren logo encontra um buraco nela e amigos vão até o muro. Assim que os adolescentes se aproximam do muro, ele revela seu esplendor brutal. No topo dele, há um helicóptero abatido que encontrou seu último refúgio ali. Os 3 amigos nunca tinham visto o muro tão de perto. A Mikasa começa a tossir e o Eren dá seu cachecol para ela. Ele diz que há muito tempo não existem titãs, que tudo isso não passa de ficção.
Mas o Armin o lembra que, segundo contam as histórias, há muito tempo, uma bomba explodiu do lado de fora e impossibilitou a sobrevivência das pessoas por lá. Só restaram os titãs daquele lado. O Eren ouve seu amigo, mas se mantém incrédulo. Sem que os adolescentes percebam, um segurança se aproxima. Os guardas tentam agarrar os intrusos, mas o Eren começa a brigar com os soldados. Eles querem executá-lo ali mesmo. Porém, a briga é interrompida por um militar mais velho. É o Sr. Solda, o capitão da guarnição local e ex-namorado da mãe do Eren. Ele manda seus subordinados embora e diz que lidará com os jovens sozinho. Em vez de dar uma punição, o Solda convida o protagonista a ingressar para o corpo de reconhecimento. Segundo ele, o conselho já aprovou a iniciativa e os responsáveis já estão trabalhando para isso. Porém, antes que o adolescente possa dar uma resposta, o muro começa a tremer com golpes do inimigo do outro lado. De repente, uma cabeça enorme, distorcida por uma careta de raiva, aparece por cima dele. O corpo do titã está fumegando. Ele está tentando furiosamente invadir o local e quebrar a barreira. Durante algum tempo, Solda e os adolescentes ficaram parados e se recusam a acreditar em seus olhos. Os soldados não sabem o que fazer. Enquanto isso, um enorme buraco aparece no muro e pedras começam a voar sobre as cabeças dos habitantes da fortaleza. A guarnição vira seus canhões para a fonte do barulho. Os rostos inchados das criaturas gigantes e feias aparecem no buraco. É assim que conhecemos os titãs comuns. Eles sorriem, fazem uma fila e começam a se mover em direção à cidade dos humanos. Alguns indivíduos andam devagar, outros, que são menores, engatinham e correm de 4. A primeira saraivada de canhões é dada. As balas de canhão atingem seus alvos. Os soldados se alegram com o sucesso, mas ele não dura muito. Os monstros feridos rapidamente se levantam, se regeneram e continuam sua movimentação. O Eren diz que, nas lendas, os titãs são retratados como imortais. E, ao que tudo indica, isso é verdade. Quando os primeiros monstros alcançam os humanos, eles dão início a um banquete assustador e enfiam os soldados gritando em suas bocas. Os restos mortais que caem são apanhados pelos titãs menores. O pânico se instala. Os gigantes avançam, destruindo tudo por onde passam e devorando indiscriminadamente aqueles que cruzam seu caminho. Os adolescentes começam a correr para o interior da fortaleza. Eles alcançam as áreas residenciais junto com os titãs e debaixo de uma incessante queda de rochas. Os monstros pegam pessoas de todos os lugares. É quase impossível se esconder deles. A certa altura, eles chegam ao pai do Armin. Ele é devorado na frente dos amigos. Os titãs agarram as pessoas da multidão e as devoram na mesma hora, dando risadas de satisfação. É tudo muito sinistro. A multidão corre para uma catedral de madeira com portas enormes. Em pânico, algumas pessoas caem na lama e acabam sendo pisoteadas pelas que estão correndo. Sobra até mesmo para mulheres e crianças. Uma mãe, sem conseguir correr, tenta proteger seu bebê. O Eren a agarra pelos braços e a leva para se esconder. Com pressa, a mulher não consegue pegar o bebê e se separa dele. A Mikasa sai correndo pela multidão e cobre o bebê que chora com o seu corpo. Ela não consegue se levantar e o Eren e o Armin são levados pelo fluxo de pessoas para trás das portas. A menina fica do lado de fora. Inesperadamente, as pessoas dentro do abrigo decidem fechar a entrada. Elas temem que os titãs já estejam muito perto e se recusam a deixar os outros sofredores entrarem. Quando um monstro se aproxima da Mikasa, todas as pessoas se afastam abruptamente da porta, através da qual observam o que está acontecendo. O destino dela não é revelado. Por um breve momento, um silêncio reina dentro da catedral, e o Eren decide correr para fora para salvar sua amada, mas não a encontra. A porta do abrigo é rapidamente fechada assim que ele sai. No entanto, os humanos subestimaram os monstros, que se juntam e removem tranquilamente o teto do esconderijo, como se fosse a tampa de um vidro de conserva. As portas fechadas impedem que as pessoas saiam da catedral e elas morrem uma por uma com o ataque dos monstros. O Eren, incapaz de ajudar, sai mancando para as profundezas da cidade em ruínas, dentro da fortaleza. A história avança 2 anos.
vemos o campo de treinamento do Corpo de Reconhecimento, onde recrutas, incluindo o Eren e o Armin, estão sendo preparados para a missão entre o segundo muro e os muros externos, com o objetivo de destruir todos os titãs que conseguiram chegar até lá e recuperar as terras férteis. Nesse momento, a questão da superpopulação e da crescente ameaça da fome estão se tornando cada vez mais graves na fortaleza. Quem está no comando da nova unidade militar é a Capitã Hanji, uma exploradora destemida, muito interessada em titãs. Ela faz um discurso inspirador e tenta mostrar as capacidades do novo meio de locomoção, o DMT. A abreviação significa Dispositivo de Manobras Tridimensional. Porém, ao invés disso, ele agarra ridiculamente um banner pendurado ali perto. Ela diz que o corpo fará uma expedição, durante a qual os investigadores devem se encontrar com Shikishima e sua equipe. Quando o nome do experiente guerreiro é dito, a multidão manifesta sua aprovação no mesmo instante. O Shikishima é um guerreiro lendário que preparou um acampamento para um futuro ataque aos monstros e penetrou profundamente no espaço dominado por eles. O encontro deve ocorrer durante o pôr do sol na área de Monzen, onde está localizado o buraco no muro. Os titãs enxergam mal à noite e geralmente estão dormindo, então podem ser pegos desprevenidos. Esse é o plano da comandante da guarnição. Os soldados finalmente se aproximam da cerca e se despedem de seus parentes, que permanecerão a salvo. Alguns deixam filhos, alguns deixam os pais. O Eren assiste com indiferença a cena comovente e segue em frente. Ele alcança o Armin, que está chorando e que diz para ele que não há mais ninguém para esperar por eles. É assim que descobrimos que o Eren é órfão. Naquele momento, uma garotinha se aproxima da cerca e dá seu brinquedo para o Armin. Arigatou. A cena seguinte nos leva a um refeitório, onde os soldados se alimentam e se preparam para partir. O Eren e o Armin encontram o Solda. Ele bebeu demais e virou cozinheiro. O velho se alegra ao encontrar seus conhecidos vivos. Ele deseja boa viagem aos amigos e fica sabendo sobre o desaparecimento da Mikasa. O Eren se culpa por tudo e jura vingança. O Solda diz que perdeu a esposa e o filho no ataque dos monstros. Depois disso, somos apresentados à próxima personagem do filme, a Sasha. Ela é uma garota esguia, mas muito voraz, e passa a maior parte do tempo pedindo mais comida. Enquanto comem, o Armin fala sobre o plano que o Corpo de Reconhecimento deve executar. Os soldados planejam se infiltrar na região de Monzen, onde surgiu o buraco, e detonar explosivos dentro dele para que a parte do muro que desabar feche o buraco. A barreira, segundo o plano do comando, deve diminuir, mas ainda será 2 vezes maior à altura de um titã comum. Os monstros que conseguiram se meter dentro do perímetro precisarão ser mortos. A Sasha, sem nem terminar de ouvir a missão, come a maquete improvisada com comida. O Armin comenta, com tristeza, que todas as missões semelhantes anteriores falharam. Os titãs atacaram os soldados imediatamente e os destruíram. Ele também diz que os suprimentos de comida dos humanos estão acabando e que esta é a última chance da humanidade. Sasha, depois de ouvir tudo, pede mais comida. Quando ela ouve um não e tenta argumentar, um dos soldados, Jan, entra na conversa. Ele diz que todos os presentes ali foram simplesmente vendidos pelos pais para que eles não precisassem alimentá-los e que todo o corpo de reconhecimento é formado por pessoas que não conseguem encontrar um emprego normal. Ao gritar os insultos, ele assusta uma das meninas. O Armin diz que o valentão está se comportando dessa maneira porque ele mesmo está com medo. Por causa disso, o encrenqueiro se lança sobre ele e tenta provar que não tem medo. Nesse momento, o Eren aparece. Ele pergunta ao encrenqueiro se os monstros têm mamilos. O Jan afrouxa seu aperto na mesma hora e entra em pânico. O Eren o chama de fanfarrão e preguiçoso, mas a Hanji intervém na briga. Ela diz que não sabe como os titãs se reproduzem e lamenta não ter conseguido investigar nenhum deles. Ela também anuncia a partida em 10 minutos. Mas antes, o oponente do Eren faz uma brincadeira de mau gosto sobre o cara ter abandonado a Mikasa em apuros. Nesse momento, o protagonista parte para cima dele, mas um grandalhão, famoso por sua notável força, o segura e o afasta. O nome dele é Sanagi e sua arma principal é um machado. Pouco depois, todos os soldados entram em veículos grandes e partem para a área perigosa. Eles começam a conversar.
O Sanagi diz que nasceu em uma fazenda. Ele disse que, agora, os soldados estão praticamente voltando para casa, porque a maioria deles cresceu na parte da fortaleza que está em ruínas. O primeiro objetivo da viagem é o ponto de trânsito Amatemaki. Na escuridão da noite, os soldados precisam entrar sem fazer com que os titãs acordem. A comandante da missão comenta que os monstros têm boa audição para humanos. Eles podem ouvir uma pessoa a muitos quilômetros e correr até a fonte do barulho. Então, é preciso ficar muito quieto. Os carros deixam os portões da muralha interna e a expedição começa. No caminho, Sanagi conta para o Eren sobre uma certa deusa matadora de titãs que está esperando por eles junto com o Shikishima, em Amatemaki. Tudo o que se sabe sobre ela é que ela matou dezenas de monstros recentemente. De repente, o comboio se depara com um estranho obstáculo. O chefe ordena uma parada geral e diz que é preciso verificar o local. Ao caminhar com lanternas nas proximidades dos carros, os soldados não encontram nada de interessante, exceto o gado abandonado e algumas batatas, que a Sasha começa a comer, mesmo cruas. Porém, em algum momento, uma garota chamada Hana ouve o barulho de um bebê e tem certeza de que ele foi abandonado pelos pais. Ela corre para ajudar e o Eren a segue. Eles se afastam do local onde pararam e encontram algo assustador e, para dizer o mínimo, inesperado. O que eles encontram é um assustador bebê titã, o que é ainda mais estranho depois das recentes revelações da Hanji sobre a ausência de órgãos sexuais nessas criaturas. A criança começa a gritar alto e atrai seus parentes. Todos os soldados se reúnem e se preparam para a defesa. Nesse momento, o general Kubal e seus subordinados da guarda abandonam o corpo de reconhecimento, sobem no veículo blindado e vão embora. A Hanji segue com o comando em um veículo e ordena que seus subordinados corram. Por alguma razão, nenhum deles sabe como usar o DMT e nem tenta fazê-lo. Alguém do corpo de reconhecimento em fuga chega a perguntar onde é o ponto fraco dos monstros. Ou seja, é como se os soldados não tivessem sido treinados para cenários reais. Um dos titãs alcança o Armin e tenta devorá-lo, mas o grandalhão Sanagi aparece para ajudar o cara. Com um movimento hábil, ele joga a enorme criatura por cima dele. Enquanto os recrutas fogem em pânico, o guerreiro Shikishima ostenta em um prédio vizinho. Para quem assistiu ao anime, é óbvio que se trata de uma homenagem ao personagem Levi. Quando sua parceira se aproxima dele e joga uma capa sobre seus ombros, a dupla finalmente decide sair para a rua para ajudar os soldados despreparados. O esquadrão se retira apressadamente para Amatemaki, mas um enorme titã se interpõe em seu caminho. Nesse momento, o Eren lembra do treinamento com a Hanji lá na base, no qual ela falou sobre o ponto fraco dos monstros ser no pescoço, logo abaixo da cabeça. Se for cortado, o titã não pode se regenerar e morre. Ele também lembra as regras gerais de controle do DMT, com o qual deve lançar ganchos afiados para se agarrar às paredes. Enquanto Eren busca informações úteis em sua cabeça, o Shikishima e sua parceira aparecem no campo de batalha. O protagonista reconhece a Mikasa, mas ela finge que não o conhece. Alguns soldados experientes cortam rapidamente todos os monstros que aparecem e, depois de sobreviver, vão para Amatemaki. A missão deles é pegar explosivos, carregá-los no veículo blindado e continuar seu caminho até o buraco no muro. A hora do descanso está chegando. Os soldados encontram explosivos em uma escotilha secreta debaixo da base e os carregam nos veículos. Neste momento, Jean, o valentão que arrumou encrenca com Armin, ainda no acampamento da cidade, começa a acusar o Eren de ser o culpado pelo ataque dos titãs ao regimento. Ele começa uma briga e perde. Mikasa e Shikishima são atraídos pelo barulho e param a briga. O Shikishima sai e o Eren o segue. O soldado dá conselhos ao cara de forma contundente: aprender a voar no DMT para não ser um gado, entre aspas. Enquanto isso, o Armin conta para Sasha sobre como ele começou a fazer brinquedos movidos a bateria. Depois, ele conta para ela que o menino, para quem ele prometeu consertar um dispositivo, havia morrido. O general ouve sua história e diz que, em sua opinião, o progresso não leva a nada de bom. Depois disso, o Eren se aproxima da Mikasa enquanto ela está tocando piano. Durante uma breve conversa, ele fica sabendo que o bebê, que sua amada tentou proteger, morreu e que ela foi mordida por um titã, mas não morreu.
Nesse momento, o Shikishima entra em cena e abraça a Mikasa. O Eren não suporta o que vê e corre para fora para gritar. Uma amiga dele, do esquadrão de reconhecimento, o cala para que o cara não atraia os monstros que estão por perto. Juntos, eles voltam ao porão e observam um casal. A garota pede ao Eren que seja o pai de seu bebê, que ficou na cidade, e se mostra interessada nele. No entanto, quem está interessado nos soldados que repousam é um enorme titã. Ele agarra a amiga do Eren e imediatamente a devora. Algo parecido vai acontecer também com o homem do casal, mas ele acaba soterrado por pedras. Os titãs avançam, o pânico se instala e os membros do corpo de reconhecimento tentam usar seus DMTs pela primeira vez. O Sanagi corta as pernas de um dos titãs com seu machado. Aproveitando o pânico, um terrorista encapuzado, que foi mostrado logo no início do filme, tenta roubar um veículo com explosivos. O Armin trombou nele na cidade. Vale lembrar que este é o último explosivo que os humanos têm. Porém, a mulher que perdeu o marido não permite que o vilão conclua seu plano. Ela pula no carro e acidentalmente coloca fogo nas caixas com sua lanterna. Ela vai para a cabine e tira de lá o homem envolto em um pano. A garota de coração partido vai com um caminhão em chamas em direção ao primeiro titã que ela encontra. A explosão nocauteia vários monstros. Olhando para tudo isso, o Eren também entra na luta, ora se dando bem, ora se dando mal. O Jan, assustado, observa o voo de seu companheiro do corpo de reconhecimento. O Eren acaba dando azar e um titã arranca a perna do cara durante o voo e o joga para longe do campo de batalha. Ele fica caído, inconsciente no concreto e tenta se recuperar. O frio Shikishima olha para o Eren ferido e apenas diz: "Isso acontece", e continua a luta. O Jan cai em uma armadilha e fica cercado por titãs no telhado. Para salvá-lo, os soldados começam a distrair os gigantes. A Sasha atira nos olhos deles com um arco e o Sanagi corta suas pernas. O Jan pula do telhado, mata um dos monstros e corre para procurar o Eren. Nesse momento, um titã pega o Armin e o coloca na boca. Os disparos de Sasha não ajudam e o Jan não consegue perfurar a pele grossa das costas do monstro. No último momento, o Eren consegue salvar o Armin, mas ele próprio se torna vítima da garganta voraz e perde um braço. O personagem principal vai parar no estômago da criatura, onde começa a se dissolver lentamente. Lá fora, a luta continua. Os monstros encurralaram os soldados em uma armadilha. O general e os guardas partiram nos veículos. O Armin dá o braço do Eren para Mikasa e informa que seu amigo está morto. A garota decide se vingar e corre para cortar os titãs. Após vários ataques bem-sucedidos, ela é abatida. Enquanto a Mikasa está deitada no chão, o monstro gordo que comeu o Eren se aproxima dela. O gigante apresenta sinais claros de indigestão. De repente, o monstro explode e, de dentro dele, surge um titã vermelho ardente. Ele começa a atacar as criaturas e os soldados pensam que este é um novo aliado. No entanto, depois de destruir alguns monstros e afugentar o restante, o titã se lança sobre os humanos. Quando o monstro agarra a Mikasa, sua força vai embora. O titã cai de bruços e começa a evaporar. O Solda dá a ordem de cortar o pescoço do monstro caído. Dele ressurge o Eren, saudável e ileso, mas com os olhos vermelhos e com íris estranhas. Muitos acreditam que, embora o filme tenha o nome da série famosa, seria mais correto chamá-lo de uma fanfic baseada na história e no universo originais. No filme, do ponto de vista das fontes originais, muita coisa virou de cabeça para baixo, desde o momento em que tudo acontece até os nomes dos personagens e personalidade dos protagonistas. Começando pelo fato de que a Mikasa era originalmente a irmã adotiva do Eren, e não sua namorada. Além disso, a trama original se passa em um mundo que lembra mais o início do século XIX, com cavalos, armas, estilo de vida e paisagem característicos. Os DMT com ar comprimido para manobras rápidas durante muito tempo foram o auge da engenharia no mundo retratado no mangá e no anime. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para nós nos comentários. Se você conhece o anime e o mangá originais, quais diferenças você achou mais absurdas? E o que você mais gostou no filme? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para que histórias legais
sejam publicadas o quanto antes.